Queridos irmãos e irmãs, desejo que o amor de Jesus, de Nossa Senhora, possa encontrar aí morada em seus corações. Hoje, sexta-feira, 17 de julho, 15ª semana do Tempo Comum, somos convidados a abrir nossos corações à escuta da Palavra de Deus e, de uma forma especial, com toda a Igreja, rezarmos pelo Beato Inácio de Azevedo, padre jesuíta que viveu em missão no Brasil e que, ao voltar juntamente com 39 companheiros, foram surpreendidos por um grupo de corsários anticatólicos e assim martirizados, sendo todos eles degolados. Por isso, hoje queremos pedir a Deus para que estes grandes homens possam nos trazer também a certeza da missão, mesmo com a nossa própria vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, nos reunamos em oração neste dia de hoje, pedindo a graça divina que venha sobre cada um de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que hoje vamos meditar é o de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez somos iluminados pelo Espírito ao acolhermos esta palavra de vida na nossa própria caminhada de fé. Jesus, hoje, que olha com carinho para a situação do ser humano, que sente compaixão e tem zelo, principalmente pela condição da fome que assola muitas vezes a nossa sociedade. Deus rejeita grandemente esta questão. A fome não combina com o amor de Deus. Muito pelo contrário, o coração de Deus se sente entristecido porque vê tantas situações de fome de seus filhos. Quer cortar o coração de um pai, de uma mãe, é ver os seus filhos passando fome. Assim é o coração de Deus, o nosso Pai, que nos ama incondicionalmente. Pois bem, Jesus hoje passa por esta plantação com seus discípulos. E seus discípulos ali colhem algumas espigas porque estavam com fome. Logo, os fariseus questionam
a atitude dos discípulos de Jesus, porque estão fazendo isso em dia de sábado. Vejam bem, os fariseus aqui não se preocupam tanto com os discípulos que se apossam daquilo que não é deles, mas sim porque infligem uma lei do sábado. E Jesus veio nos mostrar que a fome está acima de qualquer situação. Um ser humano não pode passar fome. E assim, toda a lei que rege a vida humana deve favorecer a este ser humano o crescimento e para que ele tenha condições dignas de vida. Portanto, um ser humano passando fome inflige todas as leis de Deus. E Jesus jamais seria conivente com isso. Por isso, ele mesmo dá o exemplo de Davi, que esteve no templo com seus discípulos e comeram das oferendas que só era permitido aos sacerdotes na época. Jesus questiona os fariseus: vocês nunca viram isto? Nunca leram isto? Muitas vezes nós vemos a palavra de Deus e não aplicamos ela em nossa vida. Talvez este seja um grande erro, porque ao acolher a palavra, achamos bonito e até mesmo nos espelhamos nela, mas não deixamos ela tomar posse das nossas ações. E aí, à torta e à direito, vamos discriminando pessoas e até mesmo relativizando a palavra de Deus, que muitas vezes não se encaixa com as nossas atitudes, né? Então Jesus aqui vai mostrar que a lei sempre deve favorecer ao ser humano e nunca tolher o ser humano da sua dignidade que ele tem na sua própria vida, de ter aquilo que é necessário para bem viver. Por isso Jesus olha com muito carinho para a situação do ser humano, principalmente pelos mais pobres, né, que sentem muitas vezes se esvair a sua vida porque não tem o alimento. Então, sentir compaixão é a atitude de todo o cristão, e não simplesmente sentir dó, mas sim favorecer para que tantos possam ter, né, este direito à sua subsistência, à sua vida. Isso inclui, é claro, educação, alimentação, lazer e tudo aquilo que favorece para o crescimento do ser humano. Por isso que Mateus, neste evangelho, ele vem nos mostrar que a lei nunca é absoluta. Absoluta é a vida humana. E por isso que nós devemos sempre ter muito cuidado ao acolher o Evangelho e aplicá-lo em nossa vida e não distorcer o que é centro da atividade de Jesus, o que é centro da vontade de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, neste dia de hoje queremos render graças a Deus, à vida também de Santo Inácio de Azevedo, jesuíta, que foi martirizado junto com seus companheiros, para que possamos aplicar na nossa fé a força de Deus diante de tantas situações que aconteçam, que nós não tenhamos medo, mas tenhamos a certeza de que Deus caminha conosco e está sim no meio de nós. Por isso, peçamos a Ele que possa nos dar a bênção para que tenhamos um dia iluminado, para que tenhamos uma fé compromissada com o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos sempre no amor de Deus e que Ele sempre escute com muito carinho as nossas orações. Amém.